Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Muita gente questiona se a desistência do Luciano Bivar, deputado federal do União Brasil, presidente nacional do partido, como pré-candidato à presidência da República, poderá colocar o União Brasil nos braços do presidiário temporariamente em liberdade e candidato liberado pelo Supremo Tribunal Federal, Luiz Inácio Lula da Silva. E, logicamente, se isso acontecer, vai direto também para os braços do Sérgio Moro. Pessoalmente, eu acho muito difícil, embora muita gente já tenha divulgado isso em suas redes sociais, mas é o que a gente pode qualificar como opinião, né? Que as pessoas manifestam como opinião. Na verdade, o União Brasil é formado pela junção do antigo PSL, que é o Partido Socialista Liberal, ou Social Liberal, e o DEM, Democratas, que vem a ser o antigo PFL. São partidos que historicamente antagonizam o PT, historicamente fazem oposição ao PT. Existem alguns membros de agremiações da direita ou da suposta direita que já foram tomar a bênção ao PT e já se aliaram ao PT, mas o PFL sempre se manteve numa situação, sempre se manteve numa postura de oposição, até mesmo porque a própria existência do PFL ela foi combatida pelo PT, o PFL foi arruinado, foi destruído, seus principais líderes foram derrotados pelo abuso de poder econômico da máquina administrativa do poder durante o segundo governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Quem não lembra da derrota imposta ao então senador de Pernambuco, que foi derrotado fragorosamente pelo PT, outros senadores do PFL de Santa Catarina, no Paraná, em vários estados brasileiros, e o PFL terminou se acabando e dando lugar ao DEM exatamente por causa dessa questão. Agora, quanto ao Moro, eu acho que faz parte da maldade. O Moro cometeu erros históricos gravíssimos, como político. Como juiz, sua atuação é irretocável. Como político, ter abandonado a magistratura, depois ter abandonado o governo ao qual se dedicara como ministro, ou fingira se dedicar como ministro da Justiça, depois se filia ao Podemos para disputar a presidência da República, aí vai para o União Brasil com o propósito também de ser candidato à presidência da República, mas depois oferecem para ele um mandato de deputado federal, uma candidatura de deputado federal em São Paulo, aí ele vai para o Paraná a ser candidato a senador para enfrentar exatamente os seus principais benfeitores, aqueles que o ajudaram na política, que lhe deram a mão inicialmente para que ele entrasse num partido político, no caso o Podemos, que é o senador Álvaro Dias, que ele vai combater o senador Álvaro Dias como pré-candidato, ou como candidato a senador que já é pelo Paraná. Então aí a questão é a seguinte, não existe a possibilidade do DEM se juntar ao PT, a não ser que essa fração pertencente ao antigo PSL, comandada majoritariamente pelo Luciano Bivar, decida por uma questão de derrotar o presidente Jair Bolsonaro, né? Para derrotar de qualquer jeito o presidente Jair Bolsonaro. Mas não que isso represente a vocação do partido, a vontade dos seus partidários. Seria uma impostura, e geralmente as imposturas tendem ao fracasso. Quanto ao ex-juiz Sérgio Moro, eu acho muito pouco provável que isso possa acontecer. No meu ponto de vista, está mais para ele desistir de uma eventual candidatura ao Senado pelo União Brasil do Paraná do que aceitar a união, a coligação desse partido, que ele está fazendo parte agora, com o presidiário temporariamente em liberdade. Seria realmente o fim da picada. Seria admitir tudo aquilo que as pessoas estão dizendo dele, colocar uma pá de cal sobre a própria biografia, aquela biografia que ele disse defender quando deixou o governo Bolsonaro. Ele deixou o governo, ele disse, olha, eu vou sair exatamente para defender a minha biografia, para não manchar a minha biografia. Quer dizer, juntar-se a Lula seria o quê? Seria preservar essa história? Seria preservar essa biografia? Eu acredito que entre a disputa ao lado de Lula e a renúncia, o Moro ficaria com a renúncia. Mas, como eu coloquei um pouco antes, acho que o papel dele tem sido muito sem rumo. Ele não tem uma noção exata do que seja a política brasileira, como poucos têm, a não ser elementos como o Luciano Bivar. Luciano Bivar sabe fazer política. Ele, o seu partido, ele foi lá, trabalhou a perspectiva de chegar ao poder através do Jair Bolsonaro e colocando o Bolsonaro no partido, que já era um dos favoritos para a disputa presidencial de 2018, ele imaginou que iria ter poderes plenos e absolutos. Não conseguindo,
rompeu com o presidente. Enfim, mas ele era no partido dele que o Bolsonaro estava filiado quando se elegeu presidente. E agora ele jogou aí para a plateia, dizendo que seria candidato à presidência da República, nunca pontuou absolutamente nada, uma vergonha o desempenho dele nas eleições, nas pesquisas eleitorais, mesmo que sejam pesquisas pouco confiáveis, mas é vergonhosa a sua postura. E vergonhosa ainda maior seria a postura de Moro se ele aceitasse essa ignomínia, esse verdadeiro absurdo. Seria definitivamente o sepultamento da sua biografia. É isso aí. Tony Rodrigues, Além da Notícia.